lidar com a frustração dos clientes que desistem. Eu sou a Thaís Podadeira, sou mentora de negócios e a nossa conversa de hoje é sobre atendimento ao cliente. Eu estava conversando com as minhas alunas lá no grupo das educadoras, um grupo gratuito que nós temos no WhatsApp, e tivemos pontos muito interessantes lá na nossa conversa que eu quero trazer para esse bate-papo aqui de empreendedora. O que acontece? Quando a gente trabalha como prestadora de serviço nessa área de conhecimento, né? Seja educadoras financeiras, educadoras parentais, terapeutas, coaches, enfim. Se você trabalha com a venda do seu conhecimento, do seu saber, você lida diretamente com esse atendimento ao cliente tete a tete, é muito comum acontecer do cliente desistir, né? Ele não vai até o fim da sua jornada. E aí o que acontece, né? É muito comum as minhas alunas se sentirem frustradas, né? Poxa, por que esse cliente não continuou? O que será que aconteceu? E aí que eu trouxe 5 passos, né? 5 lugares importantes que a gente precisa olhar, né? 5 lugares para entender por que isso pode acontecer e o que a gente faz com isso. Então, primeiro passo, o primeiro ponto que nós precisamos observar é o seguinte: esse cliente é realmente o cliente que você quer servir? Né? Porque é muito comum isso acontecer e o atendimento começa a virar um peso. Aí você pensa assim, vou ter que atender aquela pessoa. Eu não quero atender aquela pessoa. Jesus amado, eu não acredito que eu tenho sessão com aquela pessoa hoje, né? Já vai pra sessão dessa forma, com esse peso. E eu falo pras meninas, é tão importante escolher e saber filtrar o tipo de cliente que eu quero servir e atender e que realmente o meu servir faz a diferença na vida dele, né? Então, não é só sobre venda, não é só sobre dinheiro, é sobre servir bem o seu cliente. Sabe, o meu avô, né, meu falecido avô, o senhor João Podadeira, me ensinou uma coisa muito importante quando nós tínhamos uma loja, né? Quem já conhece um pouquinho aí da minha história sabe que eu já empreendo tem mais de 13 anos e a minha família sempre teve negócios, eu nasci nesse meio, né? Da minha família tendo empresa, tendo loja, todo tipo de negócio. E eu me lembro que o meu avô uma vez estava comigo na loja e ele falou assim pra mim, eu fiquei brava com o cliente, né? E o meu avô virou pra mim e falou assim: Thaís, o freguês sempre tem razão, filha. O freguês é o nosso chefe, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu achei aquilo tão injusto, porque na minha cabeça o cliente que tava errado, né? E hoje, trazendo isso pro nosso contexto de hoje, né? Adaptando aí a fala do meu avô, né? Eu não diria que o freguês sempre tem a razão, mas é tipo assim, eu quero fazer o melhor pro meu freguês. Eu quero servi-lo da melhor forma possível, sabe? E quando a gente não consegue levar esse processo até o fim, eu preciso pensar se realmente é esse cliente que eu quero ter. E se eu não quiser, tá tudo bem. Eu preciso alinhar a minha comunicação, alinhar o meu posicionamento, para que o cliente ideal, o cliente certo, chegue até mim. E isso está cada vez mais necessário nos dias de hoje, onde a internet se tornou assim, né, uma terra de ninguém e uma terra de todo mundo, né? Tá todo mundo lá fazendo um monte de coisa, vendendo tudo, né? Isso é maravilhoso. Mas pra você, como dona do seu negócio, você precisa entender que você precisa encontrar o seu lugar, o seu posicionamento e a sua comunicação para trazer este cliente que você realmente quer servir e acredita na transformação que você vai levar para a vida dele. Então, quando eu me frustro porque o cliente desistiu, primeira pergunta: esse é realmente o cliente que eu quero servir? Se eu tiver 10 clientes desse no dia, eu termino o dia cansada, mas eu termino o dia feliz? Primeira coisa para pensar. Segunda coisa para pensar: será que não era o momento do cliente? Porque isso também pode acontecer. Não era o momento dele. Não era o momento dele, né? E aqui eu falo como coach financeira que sou, formada e mentorei durante muito tempo coaches financeiros que estavam dentro da formação, né? Foram milhares de alunos já que eu mentorei na área financeira para poder auxiliar nessa parte de atendimento ao cliente. É muito comum, quando a gente vai falar de dinheiro, as pessoas fugirem, porque ninguém quer falar sobre dinheiro, principalmente se tá endividado, se a vida financeira tá uma bagunça. A pessoa tem vergonha, a pessoa não quer admitir, a pessoa tem medo, a pessoa se sente insegura, até porque grande parte dos problemas financeiros, eles vão se originar no emocional.
Então a pessoa não vai conseguir porque ela não tem força de vontade ou porque ela é cheia de mimimi. Não, é porque ela tem um problema emocional que precisa ser curado para depois ela olhar para o número. Porque números são exatos e pessoas são humanas. Então, esse ponto me leva ao terceiro ponto, né, que é prestar atenção no ponto de dor, né? Todos os negócios nesta área de conhecimento levam a algum tipo de transformação, certo? Ok? Quando você leva um processo de transformação, existe alguém com problema, que você tem a solução e vai ajudar a pessoa a percorrer esse caminho, certo? Certo. Problemas são problemas. Problemas doem. Problemas dão dor de cabeça, dão dor de estômago, dão uma série de coisas que a gente sofre. E a gente não gosta de sofrer. Naturalmente, quando a gente sente dor, a gente quer fugir. Ninguém gosta de sentir dor. Então, a gente precisa prestar atenção nessa questão. Será que a dor que o meu cliente sentiu foi tão profunda que ele não conseguiu dar continuidade no processo, né? Então, esse é o terceiro ponto que eu preciso olhar. O que me leva para um quarto ponto, que é, ok, se ele não suportou essa dor, vamos pensar fora da casinha um pouco? Vamos ampliar a nossa visão? Vamos olhar além e desenvolver uma parceria, né, dentro dessa área toda que você atua. Se você não é terapeuta, tenha parceria com um, né? Com um que você utilizou o serviço, gostou, viveu a transformação, ou conhece alguém que utilizou o serviço e viveu a transformação. Então, não indique qualquer pessoa, indique alguém que você de fato experimentou o trabalho ou conhece alguém muito próximo que experimentou e indica, né? Então, olhe para esse lugar com carinho. Poxa, se o meu cliente não tá conseguindo, eu tô vendo que ele tá com muita dor e quando ele vem pra sessão, ele já vem angustiado, ele vem aflito, ou ele desmarca, ou ele apresenta sintomas de dor de cabeça, enxaqueca, não tô bem, tô estressada, tô nervosa, né? Se o cliente tá apresentando esses sintomas, olha, eu gostaria muito, né, de te agradecer pela confiança e tal, mas não tem como mais nós darmos continuidade nesse processo. Eu quero te recomendar uma outra pessoa para você procurar, que é importante você olhar com carinho para este lugar primeiro, para depois a gente dar continuidade no nosso trabalho. Se fizer sentido para você e for o cliente que você quer servir, tá? Tô dentro desse cenário. Então, a gente entra nesse lugar de empatia, né? A gente não pode esquecer, porque a gente tá tão digitalizado que às vezes eu tenho a impressão que as pessoas esqueceram que nós somos humanos, sabe? Tipo, às vezes eu tenho a impressão que a gente é tratado como um algoritmo mesmo, sabe? Tipo, você representa um número e uma cifra. E eu, no meu negócio, né, as minhas mentoradas, eu não enxergo elas dessa forma. Eu enxergo elas realmente como pessoas que fazem parte da minha família, né? Eu gosto, Thaís, né? Pra mim faz muito sentido. O meu servir é assim, é amorosidade, é empatia, porque é sobre pessoas, né? Nós estamos lidando com pessoas que sofrem, que sentem dor e que às vezes elas pensam em parar, sabe? Elas lutam e às vezes elas não conseguem e tá tudo bem, né? Que você não seja aquele tipo de profissional que chega pra apontar o dedo na cara, pra dar ordem e pra para de mimimi, e não sei o que, né? E sangue nos olhos, faca nos dentes. Eu sinto que as pessoas já estão cansadas disso. Elas já estão se sentindo fracassadas o bastante pra alguém chegar lá e terminar de pisar na cabeça delas. Então, olha com carinho pra esse lugar de empatia. É possível liderar, guiar, direcionar e apoiar pessoas através do amor e não através do tapa na cara, tá? Esse é meu posicionamento, Thaís, ok? Beleza. O último ponto que me leva para o último ponto, que é você ter um mentor para te ajudar nessa questão. Poxa, você ter alguém para te ajudar, para trocar uma ideia com você, para bater um papo de tipo, sabe? Hoje não foi legal. Meu negócio aconteceu isso, cliente desistiu, não sei o que fazer. Alguém que te suspenda e ajude a você a pensar no cenário como um todo. O mentor, ele tem esse papel. Ele vai apoiar, ele vai dar direção para que você se sinta mais segura na sua jornada,
né? Então é muito importante você ter alguém para trocar sobre o seu negócio, né? E isso não é despesa, isso não é gasto, é reinvestimento, né? Eu falo isso para todas as minhas alunas quando a gente chega na parte do planejamento financeiro, que despesa é diferente de reinvestimento no seu negócio. Um mentor para você não é uma despesa, até porque a jornada empreendedora é uma jornada muito solo. Muitas vezes a gente se sente muito sozinha e a gente precisa da força de alguém que vem de fora. E isso não é ser sinônimo de ser fraco ou de ser dependente. Teve uma vez que uma aluna falou assim para mim: "Ai, Thaís, nossa, parece que toda hora eu preciso de alguém falando pra mim o que é pra eu fazer." Não, não é isso. Não é que você precisa de alguém falando pra você o tempo todo o que fazer. Porque, eu vim com esse vício da CLT. Não! Toda empreendedora precisa de apoio, precisa de direção. Por quê? Porque isso gera segurança. É uma necessidade natural que você tem. Encerro o nosso bate-papo aqui. Quero saber se esses 5 lugares que eu levei você para olhar fizeram sentido para você e se vale a pena você analisar quando algum cliente seu desistir. Reavalia, né? Reavalia você também, né? Para e pensa, troca essa ideia com seu mentor, com a sua mentora. Poxa, será que eu tô precisando fazer alguma melhoria também no meu trabalho, né? Será que eu vi a necessidade do meu cliente, será que eu quero fazer mais algum curso de capacitação? Porque eu percebi que a necessidade desse cliente, que é o cliente que eu quero servir, se manifestou em mais 3. Então eu acredito que se eu fizer mais algum tipo de curso ou alguma formação, enfim, eu quero agregar valor ao meu trabalho, vou ampliar a minha capacitação para conseguir atender melhor este cliente. Quero convidar você a olhar por esse ponto também. São várias análises que a gente precisa fazer, por isso que é tão importante você ter alguém que te ajude a pensar fora da sua cabeça, porque sim, a sua cabeça é um emaranhado de fios, e se você não tiver alguém que te apoie, te dê direção, vai ser muito difícil você sentir segurança para continuar caminhando no meio desse turbilhão que acontece aí dentro da sua cabeça. Conta comigo para que você precisar de ajuda. Se você ainda não faz parte do nosso grupo gratuito do WhatsApp, fica aqui o meu convite. É só me chamar que eu te mando o link de acesso. Um grande beijo no seu coração. Deus te abençoe.